Aqui no Brasil, o homicídio de homens negros subiu 11,5% e o de brancos caiu 12,9% em 11 anos. Entre as mulheres negras, a taxa de homicídio cresceu 12,4% e a de mulheres brancas caiu 11,7%. O Atlas da Violência, divulgado hoje de manhã, apontou que o risco de ser assassinado é 74% maior para o homem negro do que para o branco. A mulher negra, em comparação à branca, tem risco de 64%, na verdade, um risco 64% maior de ser morta. Foram analisados dados de 2008 a 2018. De todos os homicídios registrados em 2018, no ano de 2018, 75,7% das vítimas eram negras. O Atlas da Violência é produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uma mulher foi assassinada em mais uma noite de terror no Rio de Janeiro. Ana Cristina da Silva, de 25 anos, estava indo para o trabalho quando foi baleada. Durante a noite e madrugada, moradores de vários bairros da zona norte do Rio registraram esse tiroteio, que, de acordo com a polícia, ocorreu entre duas facções do tráfico. A gente vai dar uma olhada nesses vídeos que foram publicados. Dominamos o altão, tudo com nós, então. Tudo com nós, hein. Os caras do choque passando, correndo. Jesus! Senhor Jesus! Jesus, cadê meu filho? Cadê meu filho? Meu filho! Meu filho! Cala a boca, ela. Cala a boca. E o tiroteio, ele recomeçou agora no início da tarde, segundo os relatos que já aparecem nas redes sociais. Bom, nos Estados Unidos, jogadores de basquete da NBA se recusaram a jogar na rodada de ontem. Foi um protesto contra o racismo policial, que fez mais uma vítima nessa semana. Jacob Black, que estava desarmado, levou 7 tiros nas costas de um policial. No estado de Wisconsin aconteceu isso. Ele está sem movimentos, inclusive da cintura para baixo. Vamos dar uma olhada nas entrevistas que os jogadores deram falando sobre esse boicote. There's really a lot of things that are way bigger than basketball going on. Like, you want to be able to play, you want to be able to, because at the end of the day, we know that basketball brings something to people, but at the same time, just seeing that happening every day, man, like it's tough. It's tough. It hurts, and yeah. All the messages that we try to put out there, and all the things that we try to do to have impact, are great, but apparently things are not really changing, and we don't expect it to change overnight, but when it's just that obvious, and still got people of color getting shot cold-blooded like 7 times, while being unarmed, it's makes us wonder, like, if there's really going to be some change. Sérgio Moro teve uma segunda sentença anulada em 48 horas. O Tribunal Regional da 4ª Região derrubou em segunda instância a decisão de Moro e inocentou Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT, e Roberto Capobianco, presidente da construtora Construcap. Eles foram acusados pela força-tarefa da Lava Jato e condenados por Sérgio Moro por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Por unanimidade,
os juízes consideraram que não havia provas para a condenação. E a AGU pediu que Deltan Dallagnol vá a julgamento colegiado no STF. O ministro Celso de Mello decidiu pela suspensão de 2 processos que poderiam afastar Dallagnol da força-tarefa da Lava Jato. A Advocacia Geral da União entrou com pedido para que o procurador de Curitiba seja julgado em plenário no Supremo Tribunal Federal. Como Celso de Mello está em licença médica, a decisão será do ministro Gilmar Mendes. Bom, sobre essas notícias, a gente vai conversar agora com a jornalista Denise Assis, que é membro dos Jornalistas pela Democracia. A Denise estreia com a gente comentando as notícias, ela que já passou por grandes veículos da imprensa, como o Globo, Jornal do Brasil, Veja, Isto É, O Dia. A Denise também é escritora, autora de Propaganda e Cinema a Serviço do Golpe, Imaculada, e está lançando Matar e Morrer, sobre o qual a gente ainda vai conversar hoje também. Oi, Denise, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Thalita? Um prazer estar aqui e, infelizmente, com notícias, algumas alvissareiras, porém outras bastante trágicas, né? Desse cotidiano que a gente não consegue mudar. Mas eu acho que isso é uma tendência mundial. O mundo está caminhando para a direita, para a radicalização, e acho que quando um governo é totalitário e tem essa tendência radical, isso abre a porta para que pessoas, a população também se envolva cada vez mais em situações radicais e violentas. Você veja que esse rapaz foi assassinado, né, com 7 tiros pelas costas, na frente dos filhos, uma situação bastante chocante, né, para a família, para ele, e principalmente não se sabe qual vai ser o seu futuro, né? Porque ele está sem os movimentos. E achei bastante interessante a postura dos jogadores de basquete que se recusaram a jogar, colocando que o entretenimento ele leva conforto, mas essas questões elas são muito mais importantes nesse momento, né? Achei que a postura deles é muito consequente, muito consciente. Eu achei interessante, eu vi uma postagem nas redes sociais dizendo assim, olha, a Covid não parou os jogos da NBA, mas o racismo agora parou. Então, é realmente um momento bastante importante. Quando você fala desse envolvimento, inclusive, com a violência nesses países que rumam para a direita, a gente pode colocar tanto o Brasil quanto os Estados Unidos nessa situação, nesse cenário, né, Denise? Sim, você veja que no Brasil esse aumento da morte da população negra advém dessa postura conservadora, racista, autoritária, violenta, né? É como se, de repente, tivéssemos destampado a panela da hipocrisia e tudo isso estivesse vindo à tona nesse momento. Vamos falar sobre essa decisão da Justiça, que também é importante da gente comentar. Então, agora, em segunda instância, Sérgio Moro tem uma segunda sentença anulada. É desmoralizante, inclusive, porque em 48 horas, 2 sentenças, uma pelo STF, agora uma em segunda instância, e é claro que a gente sempre lembra que abre precedentes e já é um caminho meio que posto para a decisão que será tomada pelo STF em relação ao processo do ex-presidente Lula. Sim, é uma pena porque o Celso de Mello, que era um ministro legalista e que nós estávamos contando que ele desse esse voto favorável ao ex-presidente Lula para fazer história, porque ele está se aposentando e toda a tendência era de que ele se posicionasse favoravelmente ao ex-presidente Lula. Enquanto isso, ele teve que se ausentar por doença e talvez emende, né, essa licença com a aposentadoria. E então fica desfalcada essa segunda turma. E, ao mesmo tempo, está havendo uma tendência de dar empate, né? E com o empate, em dúbio pro réu, né? Na dúvida, se favorece ao réu.
mas o ministro Gilmar Mendes precisa pautar essa questão. Ele está adiando, e a última fala dele foi no sentido de que vai jogar isso talvez para 2021. Vai ficando cada vez mais indefinido a situação do ex-presidente Lula, se misturando aí com o cenário político novamente de eleições, né? Isso é muito preocupante. Por outro lado, o enfraquecimento evidente do ex-ministro Moro, que tentaria ou vai tentar, sabe-se lá, uma candidatura, mas ele chega bastante enfraquecido, desidratado e enxovalhado a imagem dele, desde a Vaza Jato, né, que quando vieram à tona todas as manobras radicais que ele fez, né, e agora cada vez mais enfraquecido perante seus pares, porque não vamos esquecer que ele foi ministro da Justiça, né, e o tribunal é a Corte Suprema desse país e vai decidir sobre o destino dele. A gente torce e espera que a justiça seja feita, né? Gilmar Mendes chegou a comentar que ele quer fazer essa discussão sobre a suspeição de Sérgio Moro no processo do ex-presidente Lula presencialmente. Isso não é possível enquanto a gente tem a pandemia nesses níveis. Então, por isso, pode ser que essa decisão, que essa discussão aconteça realmente só em 2021. Mas é uma discussão importantíssima, inclusive para o reestabelecimento da democracia e da justiça aqui no nosso país, né? Então teria que ser feita o quanto antes. A gente torce para que seja feito o quanto antes, embora a gente também entenda que ele queira dar um caráter mais, digamos, formal, né, a essa discussão, dado que envolve um ex-presidente, né, e uma pessoa da envergadura do ex-presidente Lula, que é uma liderança internacional e internamente uma figura muito querida. Então, eu imagino que essa atitude do Gilmar seja uma deferência, mas, por outro lado, é preocupante porque adia, e sabe-se lá quem vai entrar nessa vaga do Celso de Mello. Se for um terrivelmente evangélico, a gente corre o risco de ter uma sentença não muito favorável. Sim, guardar. Agora eu queria falar um pouquinho com você sobre o livro que você está lançando, Denise. É um livro que trata sobre matar e queimar. É um livro que trata da história do Cláudio Guerra. Ele foi responsável por incinerar corpos durante a ditadura militar de pessoas que resistiam a essa ditadura, a censura, ao período ali do regime militar realmente. E você investigou a fundo a história do Cláudio e traz detalhes sobre como ele agia, o que foi que aconteceu ali naquela época. Eu queria que você contasse um pouco para a gente. Pois nesse livro, primeiro que eu acho que ele está saindo num momento oportuno em que as pessoas tentam desconstruir essa história, né? E a gente não pode deixar que ela se perca. O segundo ponto que você bem levantou é a profundidade das investigações que eu pude e tive tempo de fazer, buscando provas e principalmente confrontando os documentos que ele me deu, as falas que ele fez sobre esse aparato repressivo. A situação do Cláudio hoje é de o único ex-integrante do aparelho de repressão preso e condenado. Não houve nenhum. Nós amanhã vamos comemorar não é o caso, lembrar, né, da lei da anistia, e todos foram anistiados de uma maneira equivocada, porque na época os militares ainda tentaram algum tipo de reação contra essa lei da anistia, e, no entanto, ela beneficiou a todos, aos dois lados, né, como eles costumam dizer, e não havia um outro lado a ser perdoado, né? Na verdade, as perdas, as mortes e os desaparecimentos foram do nosso lado.
Esse livro, ele conta como era montado esse doicode e como foi que o Cláudio começou essa atividade de levar os corpos para serem incinerados, né? Ele era muito amigo desse usineiro, frequentava a fazenda dele por questão de venda de armas, porque ele era um delegado do DOPS. Ele foi levado para o DOPS, para essa função, por sua pontaria certeira. Ele era levado aos pontos onde os militantes se encontravam para poder atirar naqueles que o doicode apontava como os a serem eliminados. E esses corpos, eles estavam, na época, não sei se você sabe, eles montavam aquele teatro das pessoas atropeladas, né? Os que eles matavam, eles montavam uma cena como se ele tivesse sido atropelado. Só que esses atropelamentos estavam começando a ficar muito frequentes e estavam pegando mal. E era preciso dar um destino a esses corpos que não deixasse rastro. E esse fazendeiro contou ao Cláudio que ele eliminava os seus inimigos, os invasores da fazenda, matando e colocando nos fornos para incinerar. E assim não haveria vestígio de corpo. E o Cláudio comentou isso com o chefe do doicode, o Fredi Perdigão, e o Fredi Perdigão achou que era uma excelente ideia e que o Cláudio passaria a ter essa missão de levar os corpos para serem incinerados lá na usina Cambaíba, no norte fluminense, né? Eram fornos muito grandes, que eram para queimar o bagaço da cana, e, além de tudo, ainda tinha um outro componente que beneficiava bastante essa atividade, que era o chorume da cana. Ele dá um cheiro muito forte, é um mau cheiro, na verdade, e isso encobria o cheiro dos corpos queimados, né? Facilitava bastante a atividade. Ele chegou a levar 12 pessoas que ele reconhece, né? Entre eles a Ana Rosa Kucinski, que foi a única mulher, e ele tinha o costume de, antes de colocar nos fornos, ele abria os sacos, né? Plásticos onde ele transportava esses corpos, e ele me descreveu que a Ana Rosa Kucinski estava bastante torturada, foi ser viciada sexualmente, tinha a calcinha manchada de sangue, muitas dentadas pelo corpo, os mamilos arrancados da dentada, uma cena assim bastante chocante. Então, era uma Você atividade fala sobre esse... que... Você fala sobre, inclusive, sobre esse momento oportuno de lançamento do livro, justamente porque a gente vive nesse momento, um período em que torturadores são exaltados. Então, é importante a gente relembrar esse período nefasto da nossa história, trazer depoimentos e histórias como essa, para que a gente volte a discutir, inclusive, para apontar o que foi de verdade esse momento, né, Denise? Sim, quando eu digo oportuno, é exatamente isso, você colocou muito bem, é que a gente tem visto não só esses torturadores serem homenageados, como também a repetição dessas práticas quando se faz dossiês contra inimigos, e são, na verdade, pessoas decentes, pessoas, professores, policiais civis, e toda essa história de monitoramento, né, está voltando, e felizmente o Supremo Tribunal Federal, nessa semana que passou, tomou uma atitude proibindo a atividade, mas no momento em que se tem a recriação de um órgão com atividades muito semelhantes ao SNI e um presidente que incentiva as práticas de informações paralelas, como ele declarou naquela reunião do 22 de abril, que ele tinha o seu próprio aparelho de informação, tudo isso é muito perigoso, que a gente caminhe para um retrocesso e para práticas desse tipo, né? Então, por isso, eu acho que está saindo num bom momento, em que as pessoas possam visitar esse passado para não repeti-lo.
Com certeza. Vamos mostrar mais uma vez, inclusive, pedir desculpas que eu chamei errado o livro no início, é Matar e Queimar, tá aí, Matar e Queimar, o livro da Denise Assis. Denise, agradeço demais a sua participação, que seja a primeira de muitas, que você retorne aqui com a gente para conversar sobre as notícias do dia, sobre esse cenário político que a gente tem no país hoje, viu? Foi um prazer te receber, um abraço e uma boa tarde. Eu também te deixo um abraço e o meu agradecimento à editora Cotter, que aceitou essa proposta do livro, e deixo aqui um abraço a todos e esperando que eles se interessem em visitar esse passado e saber um pouquinho mais dessas atrocidades todas. E estou à vontade aqui, estou às ordens para retornar quando você quiser. Foi um prazer enorme. Muito obrigado, um abraço a todos.